música que cantamos agora fala: alegrar-se-á no Senhor. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Deuteronômio 26 diz o seguinte: eis que vos trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Vamos nos alegrar, meus irmãos. Cantemos, e enquanto cantamos, vamos dedicar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, e o façamos em alegria e obediência diante da presença dEle. Ricardo vai orar, as crianças vão fechar os olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Vou esperar que elas ali. Oremos, irmão. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho conosco. Obrigado porque temos o privilégio, Pai, de fazer parte do povo do Senhor, Pai. Obrigado porque, apesar de nossa natureza perfeita, nossa natureza pecaminosa, suas misericórdias são renovadas em nossas vidas a cada manhã, Pai. Te agradecemos de uma forma toda especial por esse dia, pela sua oferta, que os recursos sejam usados para engrandecimento da sua obra aqui na terra, Pai. Abençoa também os pequeninos agora, essas crianças que são o futuro da sua igreja, Pai. Esteja abençoando todos eles, que eles cresçam e se desenvolvam no Senhor. Abençoa também os professores, Pai, que vão ministrar a sua palavra apropriada para as idades aqui presentes, Pai. Obrigado por tudo, continue conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém.
Ok, a igreja pode se assentar. As crianças vão para o departamento infantil agora. Vamos abrir a palavra, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ler dos versos 36 a 38. Por favor, abram a sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, versos 36 a 38, diz o seguinte a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Os irmãos, a SAF tem um projeto, como já foi dito, o
Projeto Ana, que tem se preocupado em orar pelos jovens, pelos filhos, pelos familiares, né, netos, sobrinhos, e baseado em uma Ana, que está no Velho Testamento, né? Mas a segunda Ana que tem na Bíblia é esse relato que lemos nesse momento, que fala também de uma mulher de oração. E esse sermão, meus irmãos, essa reflexão dessa noite, tem um alvo de alcançar, eu creio que os imediatistas, como eu, aqueles que não sabem esperar muito, não é? Em tempo de internet de escada, ou do Lentium, não é? Famoso, uns nem conheceram o Lentium, né? Que era o Pentium, que não andava de jeito nenhum. E a gente até tinha que esperar um pouco mais, mas vivendo nesse tempo hoje de banda larga e fibra ótica, esperar é um suplício, né? Esperar realmente é algo muito difícil. E confesso que uma das grandes dificuldades que eu tenho é de esperar, né? Graças a Deus, a minha esposa arruma muito rápido, né? Mas alguns maridos têm que esperar muito, os namorados esperam muito, depois ficam satisfeitos porque valeu a pena a espera, né? Mas não é fácil a espera. Esperar é uma dessas palavras realmente que traz aquela ansiedade. E paciência é uma virtude, na verdade, em extinção, né? Muitos têm repulsa de esperar, né? Que desistem, brigam, estragam uma noite, às vezes, porque não conseguem esperar com calma, com paciência. O rei Davi tem 2 versículos interessantes. O Salmo 40 fala, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Mas o Salmo 143, 7, ele diz, ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia, né? Também não tinha muita paciência, em algumas vezes ele também não tinha tanta paciência assim. Zé Ramalho fez uma música que diz que, bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Acho que o que tem acontecido muitas vezes conosco é que nós não esperamos acontecer. E na nossa vida espiritual, o que tem acontecido, com certeza, é que nós não esperamos acontecer. Não há essa calma, esse descanso no Senhor, essa espera no Senhor, que o salmista insiste tanto que devemos esperar, não é? Devemos exercer cultivar essa disciplina da espera. E porque vivemos no século da pressa, vivemos no século da correria, da emergência, do imediatismo, somos a geração do fast food, da comunicação virtual, tudo muito rápido e tudo muito superficial, e às vezes tudo pela metade, e às vezes não vemos os resultados que tanto almejamos. A história conta que Dona Leopoldina, ao mandar uma mensagem, um emissário a Dom Pedro I, do Rio para São Paulo, o veículo mais rápido que ela encontrou foi um cavalo de corrida. E nós temos as coisas tão rápidas, então nós estamos sendo treinados contra uma disciplina espiritual necessária na nossa vida, que é descansar no Senhor, que é esperar com paciência no Senhor, esperar os resultados do Senhor. Então, meus irmãos, perdemos essa nobre virtude, a paciência. Infelizmente, não temos mais a paciência de esperar. E diante de Deus, a mesma coisa. Nós não temos paciência para ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Nós não temos paciência para esperar o que Deus vai fazer em relação a uma escolha de uma menina para namorar, de um jovem para namorar, a
antecipações constantes, fazemos as coisas de uma forma, assim, muito confiado na nossa própria capacidade. Não há espera das convicções necessárias. E muitas vezes cometemos erros, muitos erros, porque não sabemos esperar. Junto com o imediatismo, talvez como uma consequência imediata, uma consequência do imediatismo, seja o existencialismo, que é aquela filosofia de que nós temos que fazer. Olha, se você acha se você vai ter prazer, se você acha que está certo, se você acha que está tudo bem, então faça. Esse é o momento que nós vivemos. Faça. Não espere. Esperar para quê? Então, nos relacionamentos, faça. Então, o ficar hoje é uma consequência dessa filosofia existencialista de que se você vai ter pelo menos 1 minuto de prazer, então faça. Você não precisa de esperar. Você não precisa dar orientação de ninguém. Você não precisa rever seus conceitos. Você não precisa repensar os princípios. Faça. Então, vivemos dentro dessa mistura de pressa com necessidade de fazer. Então, meus irmãos, nos leva a uma terceira situação que é comum nos nossos dias: o desânimo. Porque nós erramos tanto, temos cometido tantos erros, que a desesperança toma conta do coração, começa a inundar a mente das pessoas com o desânimo. As coisas nunca dão certo. Na minha vida as coisas só dão errado. Porque queremos fazer com pressa, não esperamos a orientação de Deus, fazemos porque temos que fazer, como dizem por aí, a fila está andando. E aí a desesperança, a frustração inunda. Vivemos no século da frustração, da angústia mesmo. Porque a frustração já está virando angústia e depressão. Meus queridos, o texto que nós lemos é a história de uma mulher que esperou 84 longos anos. E a história dessa mulher nos desafia, e eu quero trazer para os irmãos exatamente essa história, porque ela me encoraja. E eu creio que ela precisa nos encorajar também a fazermos corretamente as coisas. Precisamos de errar menos nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Então, a espera dessa mulher em ver o cumprimento da promessa de Deus é um tônico para a nossa alma, é um remédio para o nosso coração, com certeza. O que sabemos a respeito dessa mulher é pouca coisa, ela só é citada aqui nesse texto. Filha de um homem que nós nem sabemos quem é, de uma tribo que dentro das tribos de Israel ela se perdeu. Era uma tribo perdida. Então, uma mulher sem história, mas uma mulher que se dispôs a colocar a sua vida na esperança. Ela dedicou a sua vida à esperança de que algo ia acontecer, de que Deus ia fazer uma obra, que Deus ia responder à oração do povo, o clamor do povo. Deus ia responder, Deus ia realizar as promessas. Ela era uma profetisa. A gente encontra algumas mulheres profetisas na Bíblia. A Bíblia fala a respeito de Débora, juíza de Israel, que era profetisa, Uda, mulher de Salum, as filhas de Filipe, o evangelista, em Atos, no capítulo 21, ele tinha 4 filhas, e as 4
profetizavam. Então, meus irmãos, encontramos exemplos de mulheres, Miriam, a irmã de Moisés, mulheres vocacionadas por Deus, mulheres que estavam dispostas realmente a fazer a vontade de Deus. Então, o texto fala que ela era uma viúva, esteve casada durante 7 anos, não sabemos se a história dela toda era 84 anos ou ela era viúva durante 84 anos. Mas vemos que as viúvas, naquele tempo, eram esquecidas. Elas não tinham a importância mais no meio da sociedade. Mas aquela mulher se dispôs, ela se colocou. Então os anos iam passando, rapidamente ela não se dava conta, mas os anos estavam passando, meus irmãos, imaginem 84 anos de espera. Com certeza os jovens não vão querer 84 anos esperando a resposta se deve namorar com uma menina, não é? Aí já não dá mais para fazer o casamento. Mas essa mulher se dispôs realmente a esperar no Senhor. Ela estava, meus irmãos, convencida de que Deus sempre responde à oração, e nós temos declarado isso constantemente, nós cantamos, nós falamos a respeito disso, essa é a base da nossa fé. Nós cremos que Deus responde à oração, nós cremos que Deus, Ele responde através das promessas. Então, meus irmãos, naquele momento, aquela mulher estava ali, e Jesus entra com 8 dias, Simeão faz uma adoração a Deus pela chegada daquele menino, e aquela mulher compreende, Deus fala ao coração dela, ela estava ali no momento certo para Deus falar ao coração dela. O dia chegou, o grande sonho se tornara realidade na vida dela, a promessa se cumpriu, a redenção de Israel chegou. Meus irmãos, imagine a explosão de alegria do coração daquela mulher. E ela então compartilhou, o texto diz exatamente isso, e ela falava a respeito daquele menino a todos que esperavam a resposta de Deus, esperavam a redenção de Israel. Meus irmãos, essa história então nos deve levar a aprender alguns princípios da palavra de Deus. O primeiro deles, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que Deus atende pessoas que sabem esperar na casa de Deus, que sabem esperar no Senhor. Então essa é a história dessa mulher, e o texto diz no verso 37, de que ela não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Meus irmãos, talvez depois de 10 anos ela desistisse, depois de 20, 30, 40, talvez o desânimo, talvez tivesse inundado o coração dela, mas o texto diz que ela não deixava o templo. Então, nós podemos ver que essa mulher, ela nos ensina a esperar na casa de Deus. Muitos jovens desistem da casa de Deus, muitos adolescentes ficam esperando chegar uma idade para fugirem da casa de Deus. Muitas pessoas, às vezes homens se casam com mulheres crentes ou vice-versa, homens se casam com mulheres crentes e homens crentes se casam com mulheres que não são crentes e vêm para a igreja, mas ficam esperando logo o tempo para saírem, desistirem. E muitos depois do casamento desistem mesmo. Mas, meus irmãos, esse texto ele está dizendo a respeito de uma perseverança, de uma continuidade de espera necessária. Ana era uma mulher disponível para Deus, ela estava ali pronta. A qualquer momento que o Senhor desejasse falar através dela, para que ela pudesse compartilhar realmente as coisas do Senhor, ela estava ali presente, disponível. Então ela decidiu investir os anos da sua vida
servindo aos propósitos de Deus, uma mulher que estava na hora certa, no lugar certo. São pessoas assim que são usadas por Deus, são pessoas assim que ouvem a voz de Deus, são pessoas assim que recebem do Senhor respostas corretas, direcionamentos corretos. Pessoas que sabem que é nessa casa, a casa que Deus, realmente, quando eu falo dessa casa, eu não estou falando do prédio, mas eu estou falando de fazer parte desse corpo santo de Jesus, onde o Senhor, com seu Espírito Santo, fala, compartilha, nos ensina, nos faz lembrar, nos abençoa, nos dá direcionamento. Então, meus irmãos, é necessário realmente aguardar, colocar no Senhor a nossa vida, esperar realmente que o Senhor, na hora certa, a Bíblia diz, tudo fez Deus formoso, no devido tempo, e nós não precisamos ficar apavorados, que Deus vai realizar a sua obra em nós. Meus irmãos, o mundo hoje tem muito pouco espaço para aquelas pessoas simples, não é? Essa era uma mulher simples, ela não era famosa, ela não era rica. Ao contrário, hoje, a importância que nós damos muitas vezes são aos ricos, aos famosos, às celebridades. Então, muitas vezes achamos que Deus não vai falar conosco, que Deus não vai dar importância para nós. Então, perdemos a expectativa. Muitas vezes nós vamos para a igreja e já convencidos de que Deus não fala comigo, que Deus não vai falar com você. Meus irmãos, não é isso, Deus não é desse jeito. Deus, ele vai ao coração do contrito. Deus vai direto ao coração daquele que está ali, atento, na expectativa, disposto ali no lugar certo, aguardando. Deus fala, Deus responde. Foi o que aconteceu com Ana. Esse processo seletivo de Deus, meus irmãos, é diferente do nosso. Deus vai, é aquele humilde e contrito. Os orgulhosos, olha, esses Deus quebranta. Mas aqueles que se colocam humildemente na presença dEle, esperam com paciência, esperam com expectativa, Deus fala ao coração dessas pessoas. Então, nós podemos ver muitas coisas acontecendo na Bíblia dessa maneira. Davi era um pastor de ovelhas, mas ele estava sempre disponível para fazer a vontade de Deus, ele queria ser usado por Deus. Amós era um vaqueiro, quando Deus chama, ele estava ali, pronto, estava pronto. Então, poucas pessoas vão ver ou conheceriam Elias, uma cidade pequena, ninguém conhecia a cidade dele, mas Deus busca aquele homem simples e faz dele um gigante na fé. Então Deus, a forma dele agir é diferente da forma que nós agimos hoje, onde escolhemos aqueles que se impõem, aqueles que são tão ricos, poderosos. Deus vai em busca daqueles que estão disponíveis, aqueles que se colocam humildes na presença dEle, com o coração quebrantado. Senhor, não sou nada, mas eu preciso do Senhor. Essa é a história de Ana, queridos. Uma mulher que nos ensina a esperar na casa de Deus, com paciência, esperar as respostas de Deus, esperar o direcionamento de Deus para a nossa vida. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, e quero compartilhar com a igreja: vale a pena sonhar com a redenção. Esse é o ponto central desse texto. Ela esperava a redenção de Israel. Para o judeu falar de redenção era muito fácil, para nós é meio estranho, não é? Redimir de quê? Não é? Mas o judeu, ele já tinha sido preso ou ido para o cativeiro
do Egito, a Babilônia, né, que eram os caldeus, os assírios. Agora os romanos os oprimiam. Poucos anos antes, eles viveram ali no meio de uma revolta tremenda com os macabeus, lutando por liberdade, por redenção. Então estava ali, eles aguardavam a redenção de Israel, eles aguardavam que Jesus chegasse montado num cavalo branco, com a sua espada luzindo, e ele ia subir as escadarias ali de Herodes, de cavalo, ia destronar Herodes, ia sentar no trono, ia redimir Israel. Essa era a expectativa daquele povo. A mesma expectativa que nós temos hoje, em relação ao pecado, quando vemos os nossos filhos, os nossos familiares, amigos, pessoas escravizadas no mundo, nas drogas, escravizadas em tantas situações, até no consumismo, tantas coisas que prendem as pessoas hoje, escravizadas às vezes em relacionamentos difíceis, oprimidas por causa do pecado. Então há um desejo, nós olhamos para pessoas assim e nós clamamos ao Senhor por redenção. Os jovens da nossa igreja, os irmãos da nossa igreja, que estão indo para o setor comercial, no projeto Resgate, encontram ali pessoas e há uma expectativa de que aquela sopa sirva para quebrantar o coração daquelas pessoas, para eles ouvirem a voz do Evangelho, a redenção de Israel. Meus irmãos, nós temos que sonhar com isso. Nós temos que sonhar pela salvação do marido, da esposa, do avô, da tia, do filho, do sobrinho, do neto. Nós precisamos de sonhar com a redenção, com a libertação, para que o diabo não tenha poder sobre essas vidas, para que eles sejam resgatados do império das trevas e possam estar no reino do Filho do amor de Deus. Essa deve ser a expectativa do nosso coração, como servos do Senhor, como igreja do Senhor. Mas às vezes nós estamos como igreja hoje tão impregnados com uma tal de teologia da prosperidade, que nós entramos nessa casa pensando em nós mesmos. Nós entramos na igreja pensando em como Deus vai me abençoar para comprar um apartamento, para trocar o apartamento, para trocar o carro, ou para melhorar, ou para passar no concurso, ou para isso, ou para aquilo. Então há uma expectativa egoísta. Mas essa expectativa, Deus diz que vai ser consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão serão acrescentadas. É a vontade de Deus sobre nós, Ele vai fazer em nós o seu querer, mas o que Ele deseja é que haja uma expectativa de redenção no nosso coração, haja um sonho de redenção. Um dia as pessoas se libertem realmente do pecado. Aos 85 anos, meus irmãos, 84 anos, essa mulher estava na hora dela, ir para casa, desistir. Eu acompanhei uma senhora em Belo Horizonte, foi minha ovelha ali, e ela orou pelo marido durante 35 anos. Um dia, já estava aqui em Brasília, eu voltei lá na igreja, e ela me procurou, falou assim: reverendo, lembra que a gente orava pelo meu marido? Lembro, claro que lembro. Ele se converteu, 35 anos de oração. Agora imagina 84 anos, meus irmãos, de expectativa. É realmente um sonho. E nós não podemos desistir dos nossos sonhos, principalmente sonhos como este, de ver realmente irmãos, pessoas queridas, que estão indo para o inferno. Nós temos que sonhar em vê-las redimidas, para que a gente possa estar na eternidade com essas pessoas. Filhos, não criamos filhos para o mundo, não criamos filhos para o inferno. É necessário sonhar com a redenção de Israel
que acontece em Cristo Jesus, na pessoa desse menino que aquela mulher viu e adorou a Deus, é esse. Ele está entre nós, e Ele está aqui hoje entre nós. Jesus, o único que pode redimir, tirar uma alma que está escravizada pelo pecado, dar libertação para ela. Ah, meus irmãos, é esse Jesus que está no nosso meio. É esse Jesus que nós temos que sonhar com Ele. Sonhar para que Ele alcance esses corações perdidos. Nós temos que retomar sonhos, meus irmãos, que vão ficando esquecidos. Conheço mães que, quando os filhos chegam na adolescência, elas já entendem que se perdeu os filhos, desistem. Ou então, quando chegam na universidade, desistem também. Ou chega um momento que já não vê que não há mais condições de um familiar, de uma pessoa que estava orando há tanto tempo. Meus irmãos, a obra é de Deus, mas os sonhos são nossos. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos. Lógico que a resposta certa vem do Senhor. Foi aos 75 anos que Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai. Caleb, com 85 anos, meus irmãos, com 85 anos, Deus foi cumprir a promessa na vida dele. Para um atleticano igual eu, ver o time na Libertadores é uma alegria. Mas, meus irmãos, eu creio que o que passava na cabeça daqueles jogadores, que não eram tão bons assim, o que passava e que contagiou, não só os jogadores, mas contagiou a torcida, até os cruzeirenses ficaram contagiados. Quando eles liam frases, declarações, dizendo, sim, nós podemos. Agora imagine, meus irmãos, saber que Deus está conosco, que o plano é de Deus, é Ele que vai fazer a obra, e nós desistimos. E aqui está um exemplo de uma mulher que não desistiu. Aqui está o exemplo de uma mulher que perseverou. E essa é a terceira lição que eu tiro desse texto. Há uma relação direta entre perseverança e esperança, meus irmãos. Há uma relação muito estreita entre perseverança e esperança. O versículo diz que ela nunca deixava o templo. Ela adorava a Deus, orando dia e noite. Em outras palavras, ela estava constantemente no templo. Entre perseverança e fé, meus irmãos, há uma relação direta, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Então nós precisamos sim de desenvolver essa disciplina cristã, a perseverança. Não é fácil desenvolver a perseverança, mas nós precisamos desenvolver essa disciplina na nossa vida, meus irmãos. Eu creio que esperar no Senhor é algo que nós não estamos dispostos mais. Confiamos demais na nossa capacidade de decidir. Estamos deixando Deus de lado. Já não temos paciência para esperar Deus dirigir a nossa casa. Já não temos paciência mais de esperar Deus definir os nossos relacionamentos. Já não temos mais paciência para esperar Deus realizar a obra dele dentro da nossa casa, na nossa vida profissional. É necessário que haja perseverança, meus irmãos. Perseverança. Deus vai realizar a obra dele em nós. A Bíblia diz que ele começou uma boa obra
e Ele há de completá-la. Se Ele não completar, Ele não é Deus. Mas nós cremos que Ele é Deus. Por isso devemos colocar nossa vida humildemente na presença dEle. Senhor, responde. Senhor, fala ao meu coração. Senhor, dá-me perseverança. Eu preciso, Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, perder o controle da nossa vida e começar, como se diz por aí, começar a dar tiro para todo lado. Porque Deus tem silêncio. Eu digo, Deus vai falar. E eu falo em nome de Jesus. Deus responde às orações. Calma. Persevere. Busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Porque, meus irmãos, o fruto da perseverança é a esperança. A expectativa que temos, Deus há de realizar em nós. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. E concluindo, meus irmãos, diante do trono de Deus, não há lugar para os apressados, para os imediatistas. Há lugar, sim, para aqueles que confiam, que perseveram em confiar, que aguardam no Senhor com expectativa a resposta dEle. Não há lugar, meus irmãos, para aqueles fatalistas, aqueles que acham que isso é o destino, vai acontecer, era para ser assim, vai ser, meu filho é desse jeito, isso é o destino. Meus irmãos, esse negócio de fatalismo, isso é coisa do inferno. Nós cremos na vontade de Deus. Não há lugar para existencialistas. Se vai dar prazer, faça. Não faça. Espere, aguarde. Deus vai falar, Deus vai responder no tempo certo. Não precisa ficar preocupado. Não há lugar para aqueles que desanimam, mas, meus irmãos, há lugar sim para aqueles que não têm esperança, para os desalentados, para os desesperançados. Há lugar. Se você já perdeu o ânimo, já está desanimado, renove o seu ânimo hoje, no nome de Jesus. Saia daqui com a certeza de que Deus tem um projeto na tua vida, seja na área sentimental, na área profissional, porque Deus, quando Ele nos chama, quando Ele nos escolhe, Ele nos convida a viver uma intimidade com Ele, Ele nos convida para viver debaixo dessa aliança. E Deus diz que Ele vai nos fazer pessoas bem-sucedidas para a glória dEle. Não desista, busque o Senhor, renove a sua vida espiritual, volte para o altar de Deus, comece a sua vida de oração de novo, busque ao Senhor com perseverança. Porque a perseverança, ela vai trazer esperança para a sua vida. No nome de Jesus, queridos. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Mas que possamos sair daqui hoje renovados na graça de Jesus. Imagine a cena, e eu quero terminar exatamente você imaginando essa cena, aquela mulher, depois de 84 anos, ela viu, e ela olhou para aquele menino, e ela encheu o coração de ânimo, de alegria, chegou a esperança de Israel. E a esperança de Israel, meus irmãos, está aqui presente. Busque o Senhor Jesus na sua vida, porque Ele vai transformar uma vida desanimada e sem esperança numa vida bem-sucedida para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Vamos ficar em pé para esse cântico. Enquanto cantamos, coloque a sua vida no altar de Deus.
Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Faça uma oração no seu lugar, no lugar que você está. Se quiser vir aqui à frente, orar, venha. Enquanto cantamos. Se quiser renovar a sua vida, venha aqui à frente. Ou se quiser ficar no seu lugar, ore ao Senhor. Mas que todos nós possamos sair daqui com um novo propósito no nosso coração. Cantemos. Sou vivo pra ver teu reino vir. Peço que faças tua vontade sobre mim, até que eu possa ir te ver. A tua graça me faz crer, confio em ti. Viverei pra te amar, viverei pra te adorar, viverei humilhado diante de ti. Vir aqui à frente, venha. Coloque a sua vida no altar de Deus. Vamos orar. Pra
Mais alguém gostaria de vir à frente? Se tem alguém aqui que não teve ainda uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, não saia da casa do Senhor sem colocar sua vida na presença de Deus. Com certeza o mundo tem te dado muitas opções, mas se você quer uma opção de esperança eterna, olha, só Jesus. Eu vou dizer que você vai procurar para todo lado, mas não vai achar. Porque só Jesus é a redenção da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Confia nele, o mais ele fará. Oremos. Santo Deus, obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar. O Senhor está aqui, Pai. Essa casa não é uma casa, não é um clube, é um templo, casa do Senhor, casa de oração. Por isso, humildemente, nós clamamos ao Senhor agora, para que o Senhor nos abençoe nessa noite, para que nós possamos ter paciência em esperar as tuas respostas, para que possamos sair daqui, ó Pai, dispostos realmente a ouvir a tua voz, buscar os teus direcionamentos para a nossa vida. Ó Pai, que o Senhor nos ensine também a sonhar com as coisas espirituais, dá-nos sonhos espirituais, ó Pai. Nós temos tido sonhos materiais, muitos sonhos materiais, queremos tantas coisas, sonhamos com tantas coisas, mas, Senhor, nós queremos declarar que o nosso tesouro é o Senhor, queremos sonhar com o Senhor, queremos sonhar que o Senhor seja o Rei na nossa casa, queremos sonhar que o Senhor esteja no coração das pessoas mais queridas da nossa vida. O Senhor é a redenção, o Messias prometido, o Deus verdadeiro, o Deus que morreu na cruz, que ressuscitou, então o Deus de toda vitória, Pai, o vencedor sobre todos os impedimentos da nossa vida. Ó Pai, nos ensine a sonhar sonhos espirituais e dá-nos perseverança, Senhor. Muitas vezes nós desanimamos, é normal nessa vida tão conturbada, complicada que temos vivido, mas que possamos sair daqui confiados de que o Senhor ainda vai responder a nossa oração, que o Senhor ainda vai nos dar a resposta que temos buscado, que mesmo que haja lutas, o Senhor é aquele que transforma um vale árido num manancial. Abençoe, Pai, a cada irmão aqui presente, cada pessoa, que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre nós nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante, como nós cantamos, como chuva. Dá-nos chuva da graça do Senhor sobre os nossos lares. Que o amor do Senhor seja derramado também com abundância no nosso coração. Amor ao Senhor, amor às almas perdidas, amor aos nossos familiares, amor à esposa, ao marido, aos filhos, aos irmãos. Que o Senhor derrame o teu amor sobre nós. E dá-nos também a graça do Espírito Santo, a bênção do teu Espírito, o consolo, o conforto, os ensinamentos, ó Pai. Ó Senhor Deus, que as bênçãos da Trindade sejam derramadas sobre o teu povo aqui presente, sobre todo o povo do Senhor, sobre aqueles que nos acompanham pela internet, em outros lugares, sobre todos aqueles que amam o Senhor, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.
sair, você deseje uma bênção para o seu irmão que está ao seu lado, um abraço, que a graça de Jesus seja abundante sobre nós nessa semana. Deus nos abençoe.